Tem início a solenidade de abertura de inauguração da nova ala do Centro de Transplante de Medula Óssea, CEMO, do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Estamos aqui hoje para inaugurar esta nova ala do INCA. É com grande satisfação que o Instituto, no ano de seu 80º aniversário, celebra essas novas instalações, as quais têm por finalidade primordial os pacientes que terão maior conforto e bem-estar. Isso possibilitará um atendimento mais integrado e humanizado. Informamos que a programação que damos início contará com uma palestra sobre a trajetória do CEMO e com momentos de agradecimento àqueles que auxiliaram na criação da nova ala e também de encerramento da placa das novas instalações, além de uma apresentação artística. O INCA, ao longo de sua história, sempre primou pela excelência e inovação na assistência a seus pacientes e pela dedicação a outras áreas, como pesquisa, prevenção e desenvolvimento de recursos humanos. E o CEMO é um grande exemplo do papel do INCA como referência no controle de câncer. O dia de hoje reforça como o Instituto celebra toda uma vida cuidando de vidas. Convido para ocupar lugar junto à mesa de honra o diretor-geral substituto do INCA e coordenador de assistência do Instituto, senhor Gelson Luiz Quintela Mendes, neste ato, representando a diretora-geral do INCA, a senhora Ana Cristina Pinho. O diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea, o CEMO, do INCA, senhor Décio Lerner. O coordenador do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME, senhor Luiz Fernando Bouzas. E o presidente da Associação Provita Transplante de Medula Óssea, senhor Otimar Safir. Fará uso da palavra neste momento para as boas-vindas aos participantes, o diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea do INCA, senhor Décio Lerner. Bom dia a todos. Eu fico muito grato de fazer parte desse grupo. Que hoje é tão raro a gente ouvir boas notícias no serviço público, mas é um grupo que me orgulha muito, que a gente consegue trabalhar com bastante dedicação. E, nesse momento especial, o agradecimento à Associação Provita, que, graças a essa iniciativa, né, com empresas privadas, conseguiu fazer essa ampliação do CEMO, que é tão importante, coisa que é tão raro hoje em dia, a gente vê alguma participação privada no serviço público, né? Parece que o serviço público tem que resolver todos os problemas e a gente sabe que o dinheiro é limitado, né? Então, a gente vê como essas iniciativas são importantes, embora tão raras, né? Então, fica aqui o agradecimento à Associação Provita e lembrando, então, da importância desses novos 4 leitos, que parece pouco, mas isso já vai aumentar bastante a nossa capacidade de transplante. Lembrando que nós somos o único centro no estado inteiro que realiza todos os tipos de transplantes pelo SUS, né? Os pacientes do estado do Rio de Janeiro não têm outro local para fazer transplantes, somente o INCA, né? Então, isso é um dado importante, a gente conseguir essa ampliação. E, mais uma vez, fazendo parte de um grupo extremamente dedicado ao trabalho. Temos um laboratório de primeiro mundo, tanto de parte de HLA, de oncovirologia, e uma equipe técnica de enfermagem, administrativa, extremamente dedicada. Isso faz com que a gente mantenha o padrão que, modéstia à parte, é excelente no nosso grupo. Então, muito obrigado a todos.
Ouviremos agora o presidente da Associação Provita Transplante de Medula Óssea, senhor Otimar Safir. Bom dia a todos. Eu queria começar, realmente, eu tenho que fazer 3 agradecimentos muito especiais. Primeiro é a Deus, né, que isso não é clichê. Realmente nós tivemos uma participação ativa de Deus em todo esse processo. Foi mais de 2 anos, né, nesse trabalho e foi muito bom ter esse conforto dele. A segunda coisa que eu queria agradecer é o Instituto Nacional do Câncer, né. Qualquer pessoa que se aproxima do INCA, né, se sente privilegiada de poder estar ajudando. Uma fase, como o Dr. Décio falou, uma fase tão complicada da saúde, só escuta, cada vez que a gente abre o jornal, cada vez que a gente olha qualquer coisa, é só desastre. Quando a gente pensa que já não tem mais como descer, a gente consegue descer um pouquinho mais ainda, né? Mas o INCA conseguiu manter, né, o nome, né, e manter realmente a qualidade, né? Onde quer que você vá nesse Brasil, que você vai discutir qualquer assunto sobre câncer, e quando você fala que o teu fundamento é o INCA, acabou a discussão. Isso é fantástico, né? Isso é qualidade, né? Isso é uma coisa fantástica. O respeito que o INCA ganhou, né? Esse orgulho que nós temos de ter o INCA no Brasil, né? Muito obrigado ao Instituto Nacional do Câncer por ser, né, esse instituto que nos dá prazer, um dos poucos orgulhos, que mantenham assim, mesmo com todo o problema, né? Com todo o problema que as pessoas saem de casa, os profissionais que aqui trabalham, eles chegam aqui e passam, né? Passam um otimismo, consegue passar otimismo. Essa casa não é uma casa de tristeza, essa casa é uma casa de alegria. Muita gente chegou aqui sem qualquer expectativa de vida, né? Sem qualquer esperança. E aqui ela saiu viva e feliz e foi viver a vida. O INCA não é um prédio, né? O INCA não são marcas, não é nada disso. O INCA são pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Isso é muito bom esse convívio, né? E que permaneça assim. E meu terceiro agradecimento é quase que um meia-culpa, né? A Associação Provita foi fundada pelo Dr. Linneu em 95. E toda a diretoria executiva sempre foi homem. Sempre foi homem, foi composta de homens. Isso me incomoda um pouquinho, né? Porque a impressão que dá é que as mulheres não participam muito. Mas isso aí eu queria falar para vocês. Quase 90% dos recursos da Provita vem de mãos femininas, né? Vem de senhoras aposentadas, né? Quase todos os recursos. Em 2004, nós construímos uma unidade dentro do Hospital Pedro Ernesto. Pegamos do zero e levantamos. Foi uma herança da senhora Saboia. Ela, no pior momento, ela dedicou aquilo dali e nós honramos a vontade dela, né? Se hoje nós estamos aqui, agradeço a Maria Klein, a Fernanda que não está aqui, né? Se vocês não tivessem encarado isso, comprado essa briga, Maria, nem estaríamos aqui. Muito obrigado, né? Isso é lindo, né? Então as mulheres têm um papel fundamental, né? Então meu agradecimento a elas. E se você passa hoje pelos corredores aqui, né, nos leitos, quem você vai estar lá vendo? As mulheres, né? São mães, né? São aquelas pessoas que seguram a mão, né? Que dão aquele sorriso. Imagino que você está pensando assim, qual a pessoa mais importante da tua vida? Possivelmente deve ter sido a tua mãe, uma mulher é a pessoa mais importante da tua vida, né? Aquela pessoa que ficou a noite inteira, às vezes, contigo, do teu lado, quando você estava doente, tirando tua temperatura, né? A cabeça caía, né? Mas ela tinha um sorriso para te dar. Concorda comigo? Sim ou não? São as mulheres, né? Então são elas que tocam a Provita. E tem um em especial, que já não está mais entre a gente, né? A Sandra de Paula Machado, esposa do Linneu. Ela teve um mieloma em 95, né? O mieloma até hoje não tem cura, infelizmente, mas administra-se, né? E naquele momento, o momento mais difícil dessa senhora, no momento mais complicado, ela pensou o seguinte, ela veio para o Linneu e falou, Linneu, e quem não tem recurso para ir para os Estados Unidos? Na época não tinha. Aí ele, não tem jeito, vai morrer. Naquele momento foi criada a Associação Provita, em 95. Por quê? Ela viu a necessidade, o Dr. Chaim está concordando comigo, balançando a cabecinha, Dr. Chaim, ela viu a necessidade de se criar alguma coisa. Então foram as mulheres, né? Foram as mulheres. Então, meu muito obrigado. Esses 3 agradecimentos que eu queria fazer realmente são muito importantes, né? E as parcerias também. Muito obrigado.
fazer o seu pronunciamento, convidamos o coordenador do Redome, senhor Luiz Fernando Bouzas. Bom dia a todos. Com grande satisfação que estamos aqui nessa solenidade de inauguração da nova ala do SEMO. Para quem não conhece, mais tarde eu vou apresentar um pouquinho da história do serviço. E, como o Décio falou, 30% a mais de capacidade para uma unidade de transplante, com a complexidade que é o SEMO, significa muito para a população. Então, isso é um ganho significativo num momento difícil da nação, da saúde, mas que, felizmente, a gente tem essas boas notícias que nos fazem seguir adiante. É importante a gente agradecer, e a história, ela ajuda que a gente agradeça sempre. Alguém já disse isso, que se você não conhece a sua história, você não vai conseguir seguir adiante. Então, é importante que a gente tenha sempre a visão histórica para poder aprender com os erros, aprender com os acertos e conseguir seguir adiante. E aqui a gente tem a história de uma unidade modelo implantada há 34 anos atrás e que é um case, digamos, uma iniciativa de sucesso. E que, mesmo com todas as situações críticas que o país passou, e não é agora, já passamos por várias outras situações, consegue seguir adiante porque está embasada em um modelo técnico-científico, um modelo profícuo e que tem mostrado seus resultados. A gente tem que agradecer muito, obviamente, ao Instituto Nacional do Câncer e também aos visionários que, em algum momento, identificaram que o Instituto Nacional do Câncer era, naquele momento e no futuro, a única instituição no país capaz de albergar uma unidade como essa. E na história a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós temos que agradecer, ao longo da nossa trajetória, as instituições que apoiaram a unidade de transplante, que com ela cresceram, como, por exemplo, a Fundação do Câncer, que em vários momentos foi importante para o desenvolvimento do centro de transplante. E nos últimos anos, sem dúvida nenhuma, a participação da Associação Provita, como uma grande parceira, uma visão do Dr. Linneu de Paula Machado, atendendo a uma solicitação daquele momento difícil da vida de sua esposa, sempre servindo como uma válvula de escape, como um apoio importante aos pacientes que nos procuravam e as necessidades que a unidade tinha e tem, que não poderiam ser com agilidade cobertas pelo serviço público. Então, é importante que a gente esteja, nesse momento, renovando as esperanças. Eu acho que esse é que é o grande mote. Também nada disso seria possível se não fossem pessoas. E a unidade de transplante, ela tem, ao longo de sua trajetória, agregado pessoas que compraram essa ideia e formaram uma equipe que tem um comprometimento muito grande com, principalmente, a humanização da assistência, o atendimento aos pacientes de forma completa, adequada e assim, se dedicando muito mais do que propriamente cumprindo uma carga horária ou fazendo algum tipo de iniciativa por obrigação, mas sim porque entende que aquele é uma atividade importante para os nossos clientes, para quem nos procura. Então, eu tenho a agradecer, faço parte dessa história, há 34 anos na instituição e como o mais antigo membro da equipe de transplante do SEMO, faço parte dessa história e entendo e queria que vocês entendessem a importância do pedacinho de cada um que está
contido na história da unidade de transplante de medula do INCA. Esta unidade é a única unidade, é o único centro de transplante de medula óssea do país pertencente ao Ministério da Saúde. É o centro de Ministério da Saúde. Não existem, entre os 95 centros que existem hoje no país, nenhum outro centro com a característica e com a complexidade do SEMO. Então nós temos que lutar para que isso siga adiante, para que continue sendo esse ponto de referência, esse ponto de apoio e esperança para os nossos pacientes. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o diretor-geral substituto do INCA e coordenador de assistência do Instituto, senhor Gelson Luiz Quintela Mendes, para promover o encerramento desta solenidade de abertura. Bom dia a todos. É uma alegria, é um prazer estar participando dessa solenidade de inauguração desses 33% a mais de leitos que a gente vai estar entregando à sociedade. Muito já foi dito sobre a importância do SEMO, a importância da ampliação da atenção, esse retorno à sociedade que a gente está conseguindo trazer nesse momento. Eu tentei organizar algumas coisas aqui, mas efetivamente tudo já foi apontado e é muito bom. Quer dizer, eu acho que a gente está em consonância naquilo que nós temos que falar. A questão da importância da participação das mulheres e um dado que é importante é que hoje nossa diretora-geral é uma mulher. Então, é um detalhe que nós entendemos como importante, né? Entendemos, e eu acho que isso tem que estar na mente de cada um de nós, que essa instituição não é feita de prédios, máquinas, laboratórios, equipamentos. Esses são detalhes. O importante é cada um de nós. Ontem estava conversando com a doutora Eliana, que é pesquisadora do SEMO, e ela estava me falando, esse equipamento ele, em 5, 6 anos está obsoletado. Mas o conhecimento não. O conhecimento que vem desse trabalho não, ele permanece. Então, o grande patrimônio do INCA, efetivamente, são os seus servidores, são os seus funcionários, são os seus colaboradores. Um ponto que eu queria ressaltar hoje é o seguinte, esse trabalho todo, né, essa ampliação do SEMO, esse projeto, é um projeto que ele já vem de talvez 4 ou 5 anos atrás. Esses não foram anos fáceis para nenhum de nós aqui dentro. Foram anos de transições, seja pela mudança do perfil do servidor, pela entrada dos novos concursados, seja pela questão de 4 direções gerais que se sucederam num intervalo relativamente pequeno, as direções do SEMO que se sucederam, as coordenações de assistência que sucederam. Mas o que é importante sabermos é que o projeto era maior do que cada uma das pessoas, porque o projeto era o objetivo de um grupo, era o objetivo da instituição. Então, o que eu acho que é importante nós sabemos é que nós fazemos parte, com muito orgulho, de uma instituição 100% SUS, 100% voltada para a comunidade. É muito importante para a gente entender o papel da Associação Provita, porque isso marca para a gente um outro aspecto importante dentro da nossa instituição, que é um respeito absoluto e andar em consonância com as organizações da sociedade civil organizada. Quer dizer, para a gente é muito importante ouvir o que elas têm a dizer, participar do nosso dia a dia. Décio falou, nós não somos uma ilha do poder público federal, nós fazemos parte de uma comunidade, a comunidade precisa fazer parte da nossa atuação. Então, acho que isso é um ponto que é importante para a gente. Eu estou muito ansioso, o Décio estava me passando um pouco antes dos números, da perspectiva nossa de aumento de oferta de transplantes. Transplantes, ele tem me pautado, o Bouza já vem me falando há bastante tempo, cada vez mais complexo, cada vez de maior desafio para as nossas equipes técnicas e, efetivamente, proporcionando práticas terapêuticas que talvez há 5, 10 anos atrás nós não tínhamos a capacidade de oferecer. Então, é um prazer muito grande estar fazendo parte desse processo, né, estar fazendo parte dessa inauguração. Sucesso para a equipe do SEMO, tá? Sucesso para nós todos aqui do INCA. Um bom dia a todos. Bom, de novo, bom dia a todos.
Eu acho que é importante esse resgate histórico e eu vou trazer quase que uma viagem ao longo desses 34 anos da existência da unidade de transplante, e muitos de vocês vão se ver aqui em algumas fotos. Eu acho que é importante que a gente reconheça, e como o Gelson já bem disse, pessoas são muito mais importantes do que prédios e infraestrutura, e essas pessoas é que construíram essa unidade. Vou passar um pouquinho sobre a história do transplante no Brasil. Para quem não sabe, o primeiro transplante de medula óssea foi realizado pela equipe, valorosa equipe da Universidade Federal do Paraná, no Hospital de Clínicas, aqui representado pelo Dr. Ricardo Paschini, Dr. Eurípides Ferreira. E essa equipe, corajosamente, realizou o primeiro procedimento em 1979, 2 ou 3 procedimentos até 82, mas numa unidade que não tinha uma capacidade, uma característica adequada para o transplante, e não foram bem sucedidos esses primeiros transplantes. Em seguida, eles realizaram obras e, a partir de 82, então, foi inaugurada uma unidade na Universidade Federal do Paraná, e a gente sempre considera esse grupo como pioneiro do transplante no Brasil. Mas, se a gente for considerar a nossa presença aqui, em 1982, o decreto que estabeleceu a criação do SEMO. Então, nós estamos muito próximos, em termos de pioneirismo, do que aconteceu no Brasil em relação ao transplante de medula óssea. E aqui está pequenininho, mas dá para ver, porque ela é pequenininha mesmo. Nós temos a doutora Mary Flowers, que foi a hematologista que foi designada como a primeira diretora do SEMO, e foi ela que criou a unidade de transplante e coordenou e organizou a primeira equipe de transplante. Aqui eu estou junto com ela aqui, alguns anos mais novo, não muitos, mas a gente teve a participação importante nesse momento, e depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vocês veem que, ao longo do tempo, o transplante sempre foi pautado por muita qualidade, e as instituições que se arvoraram a realizar esse procedimento eram sempre instituições ou universitárias ou instituições que tinham algum link com pesquisa, ensino, mas sempre com a preocupação de iniciar e conduzir o procedimento com muita qualidade. Então, aqui nós temos os primeiros centros de transplante, com o SEMO e a Federal do Paraná. Já em 1985, o SEMO se preocupou em reportar os seus dados ao registro internacional. Então, um dos primeiros centros nacionais a reportar dados de follow-up, de acompanhamento dos pacientes, foi em 1985, a nosso primeiro envio de material para o registro internacional, coisa que nós fazemos até hoje. Nós somos um dos 95 centros de transplantes existentes no país hoje, só 5 estão com os dados atualizados no registro internacional, e o SEMO é um deles. Então, é uma preocupação em que a gente gere informação para que a qualidade seja cada vez mais atingida, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Também a preocupação com o ensino, e aqui a primeira jornada de transplante realizada no país foi realizada aqui com a coordenação da doutora Mary Flowers. Aqui, olhando o cartaz da jornada, está a enfermeira Helena Barreto, que foi a nossa chefe de enfermagem, a primeira chefe de enfermagem do SEMO, e que montou toda a equipe de enfermagem, os primeiros 20, se não me engano, 21, 22 enfermeiros que atuavam na unidade de transplante. Então, essa preocupação com o ensino também foi sempre um modelo pautado e seguido pelo SEMO. Lembrando que, nesse primeiro momento aqui, o SEMO ele trabalhava diretamente em conjunto com a hematologia, o serviço de hematologia, naquele momento chefiado pelo Dr. Luiz Famadas. E o Dr. Luiz Famadas e a doutora Mary Flowers tinham uma sala que eles compartilhavam. Então, isso
Isso é muito importante, a integração entre o serviço de transplante e o serviço de hematologia. Já naquele momento, era o modelo que estava sendo proposto. Muitos centros apareceram nessa trajetória, e já em 1993, o doutor José Roberto Moraes e a doutora Maria Elisa Moraes, se preocupando com as novas modalidades de transplante, criaram o REDOME. Naquele momento, o INCA não entendeu a importância da criação do REDOME e eles foram para São Paulo. E em São Paulo, na Fundação ProSangue, desenvolveram os primórdios do REDOME e depois retornaram ao INCA com a aquiescência do Dr. Marcos Moraes, em 1998, para então transformar o REDOME nesse modelo de registro mundial que é hoje. Além disso, é importante que a gente reconheça que o transplante nesses primeiros 10, 15 anos, ele foi sempre pautado de muita dificuldade por conta da falta de uma regulamentação, de um financiamento. E a partir de 98, 99, o Ministério da Saúde, entendendo que o INCA era o grande parceiro no conhecimento e na possibilidade de auxiliar no desenvolvimento dessa regulamentação, cria os primeiros regulamentos do transplante e, além disso, determina e estabelece como que esse procedimento seria, no futuro, financiado pelo SUS e quais são os modelos em que iam suportar esse tipo de procedimento. Outras iniciativas em que o INCA sempre participou foram as criações da Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, a criação da Sociedade Latino-Americana de Transplante de Medula Óssea e os consensos da sociedade, mas em que todos os profissionais do INCA são muito participantes e que são de extrema importância para todos os centros no país. Como eu disse, história é importante. Quem não gosta de história, me perdoe, mas a gente está aqui num momento que é importante pautar. E aqui, de novo, a nossa enfermeira Helena Barreto, que desenvolveu uma tese muito importante na história do INCA e na história do transplante de medula óssea, e esse trabalho foi publicado mostrando a importância da unidade de transplante na oncologia brasileira. Desse trabalho eu tirei duas frases, que eu acho que são dois parágrafos importantes. Um desses projetos referia-se à criação e implantação do Centro Nacional de Transplante de Medula Óssea, visto como um desafio institucional, porque seriam necessárias obras para adequar o espaço físico do INCA, o que foi levado a efeito pelo então diretor, Dr. Ari Frauzino Pereira, diretor da instituição, com auxílio e verba oriunda do Fundo de Apoio e Desenvolvimento Social. Aqui é importante, naquele momento, nós tivemos várias reuniões estruturantes no país, para definir onde se colocaria o centro, então chamado Centro Nacional de Transplante de Medula Óssea. E por decisão de algumas pessoas que vocês já ouviram falar, mas que a gente às vezes se esquece, o Dr. Edmur Pastorello, falecido, o Dr. Aloysio Salles, então diretor do INAMPS, e outros participantes dessas reuniões bateram o martelo de que uma única instituição tinha o futuro garantido e a condição para manter uma unidade com essa complexidade. A decisão foi desses visionários e por isso, e para quem não sabe, por isso o SEMO está no Instituto Nacional do Câncer. Não pense que naquele momento os servidores do Estado, Lagoa e outros hospitais estavam querendo essa unidade, mas essa foi a decisão e hoje a gente sabe que é uma decisão correta. Além disso, naquele momento, um dos motivos para a criação do SEMO era permitir que pacientes oncológicos tivessem acesso no Brasil ao tratamento adequado ao seu problema de saúde, que na época só era possível de realização no exterior. E mediante o encaminhamento da Previdência, então Previdência Social, um custo de mais de 20 milhões, não sei o que isso significa hoje, mas 20 milhões de cruzeiros
para que um paciente brasileiro fosse para o exterior realizar um transplante. E daí a resolução número 12 de 82, que autorizou a criação do SEMO, a sua inauguração em 1983. Nós já comemoramos várias datas e, com isso, em cada década, o SEMO ele se atualiza. Ele foi criado como... Porque todo mundo pergunta por que é SEMO? O que é C? É de centro? Não é. Na verdade, quem resgatou isso foi a doutora Eliana Abdelai, que me disse e lembrou isso muito bem. O SEMO é o Centro de Estudos da Medula Óssea na primeira década. Por isso é SEMO e não sétimo ou qualquer outra coisa. E o Centro Nacional de Transplante, na segunda década, depois Centro de Transplante, na terceira década, e no futuro o que será? Né? Houve uma proposta de se mudar o nome para Centro de Transplante de Terapia Celular, isso ainda não foi aprovado, ou talvez não seja aprovado, mas hoje o Centro de Transplante ele faz muito mais do que simplesmente transplante de medula óssea. Aqui foi o cartaz da comemoração dos 30 anos, sempre pautado por algum tipo de atividade científica, atividade de ensino. A nossa missão é oferecer à população serviços de qualidade na área de transplantes, com atendimento humanizado, multiprofissional, integrado ao SUS, sempre, participando na regulamentação técnica, formação e desenvolvimento de recursos humanos nesta área. A visão de futuro, isso foi utilizado no nosso processo de acreditação, exercer plenamente o papel governamental na regulamentação técnica dos transplantes, alcançando o reconhecimento nacional e internacional na área, desenvolvendo pesquisa, formação de recursos humanos, assegurando a expansão desse procedimento em todo o Brasil. Não é muito diferente do papel do próprio INCA. A gente copiou parte da missão, visão do INCA, adaptando, obviamente, a área de transplante. Os nossos valores são a qualidade, a competência, a humanização, a universalidade, a integralidade, a equidade e a inovação. Como eu já disse, os dados históricos, o projeto foi de 1982, em 1983 houve a inauguração, naquele momento com 5 leitos, nós tínhamos 2 chamados LAFs, que eram ambientes livres de germes, muito interessantes. Quem um dia quiser olhar, era uma coisa bem rudimentar, parecia uma bolha, né? E isso sempre foi chamado como o tratamento da bolha, e aquilo era muito, muito interessante enquanto durou, depois foi adaptado e modificado. Em 1984, treinamento em serviço, primeiro transplante feito em outubro de 84, associação ao IBMTR a partir de 85, 86, e na primeira etapa, nesse primeiro transplante, nós temos que exaltar aqui a participação em conjunta da equipe da hematologia e do transplante. No caso, Mary Flowers, Cadma Carriço, que todos conhecem da hematologia, Dr. Luiz Carlos Famadas, eu, Luiz Fernando Bozas, José Vilaça, nosso colega clínico falecido logo no início das atividades, toda a equipe médica da UTI do INCA, que participava também do cuidado desses pacientes, e a enfermeira Eliana Barreto e toda a sua equipe de enfermagem. E a equipe multidisciplinar. Importante que durante toda essa trajetória, o SEMO, em 34 anos, teve 5 diretores. Né? Nós dizemos sempre que a escolha de um diretor de uma unidade como essa é uma escolha técnica. E por isso, todos os que estiveram ou estão à frente dessa unidade, eles têm o seu papel importante no conhecimento técnico do transplante, por isso, esses nomes que estão aqui citados. Em 87, ao sair a doutora Mary Flowers, assume o doutor Daniel Tabac. O doutor Daniel Tabac, com uma trajetória de cerca de 16 anos à frente do SEMO, conseguiu a expansão da unidade com o apoio da Fundação do Câncer em 95, para 12 leitos, os atuais 12 leitos. O SEMO também albergou o Redome a partir de 98. Em 2000, nós integramos o programa educacional, houve uma expansão da unidade de pacientes externos, nosso ambulatório, Hospital Dia,
E, em 2001, foi inaugurado o primeiro banco público de sangue de cordão umbilical e placentário, o BSCUP do INCA, que depois se tornou a unidade modelo para o desenvolvimento da Rede Brasil CORD. A partir de 2003, eu assumi a direção do SEMO e nós integramos vários projetos com a Fundação do Câncer e com a Associação Provita, é óbvio, com o INCA voluntário, com o desenvolvimento de serviços como a fotoquimioterapia, pulva e fotoferese extracorpórea, o desenvolvimento do novo Redome, o desenvolvimento do registro de receptores, a Rede Brasil CORD e o novo laboratório de imunogenética no hospital no HC2. Fora isso, algumas iniciativas muito importantes, como o desenvolvimento de sistemas de informação, para que a gente pudesse sair do papel, ficar mais ágil a informação, e a criação de um centro de informação e pesquisa no próprio SEMO, que a gente chama de NIEP. Esse é o centro, pode ser um modelo para um núcleo de informação e pesquisa, daí saem muitos dados, muitas informações que geram publicações e que, inclusive, alimentam dados nacionais para o Ministério da Saúde. Houve uma grande dificuldade em termos de reestruturação da equipe, todos sabem, a dificuldade de recursos humanos, mas sempre pautado por algum esforço. E com esse esforço, atingimos a certificação internacional pela Joint Commission. Essa acreditação ela não houve continuidade na certificação por conta de toda a estruturação do Instituto, mas nós mantivemos os mesmos padrões de funcionamento da acreditação, com a documentação, com os protocolos e tudo que era exigido naquele momento. E agora, a felicidade da expansão da unidade, que eu vou contar para vocês essa história, porque é uma história que não tem só 5 anos, essa história tem 10 anos de evolução. Atualmente, a direção, inicialmente com o Dr. Renato Castro, Dr. Décio Lerner, atuando na revisão de protocolos, nas novas modalidades de transplante, acrescendo o transplante haploidêntico, novas parcerias e também o refortalecimento da parceria com a Associação Provita, a manutenção do Redome e outras revisões no que diz respeito a custo, a manutenção, por exemplo, da Rede Brasil CORD, e sempre pautando no fortalecimento da atividade, no fortalecimento dessa unidade. E concluindo agora a unidade de transplante. Até o momento, esse aqui é o cartaz do 1000º transplante, é histórico também, em que um visitador da acreditação, ao ler o nome SEMO, entendeu que SEMO significava, está aqui embaixo, compromisso, esperança, motivação e orgulho. Isso não foi dito por nós, isso foi dito por esse visitador ao certificar a unidade. E para nós foi muito interessante, porque realmente é tudo que a gente imagina que a gente tem que oferecer, né? E como a gente se sente. 1.988 transplantes já foram realizados até o momento, de várias modalidades. Nós acumulamos vários prêmios de gestão pública, de inovação, prêmios do Lions Club, de instituições, o prêmio Barão de Mauá, ou seja, a unidade ela é reconhecida a nível nacional e a nível internacional como uma unidade bastante importante. Então, essa é a trajetória. Vocês podem ver, por exemplo, que até um determinado momento, até que o Dr. Daniel Tabac conseguiu realizar as obras, nós tínhamos um limite de 24, 25 transplantes por ano. As primeiras obras, nós saltamos para quase 90 transplantes por ano. Depois, continuamos nesse patamar. E, a partir do momento com dificuldades de RH e obras constantes e dificuldades de manutenção da infraestrutura, estamos ali num patamar em torno de 80 transplantes por ano, 84, 85 transplantes. E agora, com essa nova unidade, a gente espera que possamos passar a barreira dos 100 transplantes, pelo menos, o que seria muito importante. O SEMO, ele cresceu, ele começou como uma pequena unidade com 5 leitos no 7º andar.
Depois ele passou a ocupar também a unidade de laboratórios no 6º andar, o 2º andar o banco de sangue de cordão umbilical, nessa unidade no HC1, e o subsolo onde fica a nossa unidade de armazenamento de células, que pertence, que armazena não somente células de sangue de cordão, mas também células para outros tipos de transplante. E temos também a unidade do Redome, que está localizado no prédio da Fundação do Câncer, na Rua dos Inválidos, e o laboratório de imunogenética, que fica que foi transferido do Hospital de Servidores do Estado para a unidade nova no hospital, no HC2. Né? Então, atualmente são 12 leitos, todos eles com essa característica de filtro EPA. Esse filtro EPA é um filtro que dá proteção ao paciente em termos de infecção, é um isolamento, mas todas essas unidades são importantes, como a unidade de pacientes externos, que tem todas essas características, seus consultórios, suas salas de atendimento, onde todos os especialistas podem atuar em benefício dos pacientes. Nós realizamos todos os tipos de transplante possíveis, autólogo ou autogênico, halogênico com doador aparentado idêntico ou parcialmente idêntico, doador não aparentado, doador com irmão gêmeo, transplante com irmão gêmeo, medula, sangue periférico, sangue de cordão, temos vários tipos de regime de condicionamento e protocolos, e também atendemos adultos e crianças, ou seja, uma unidade completa, muito importante, inclusive em termos de ensino e treinamento. Atualmente, eu acho que esse número não deve estar totalmente atualizado, mas são em torno de 200 funcionários ao todo, se buscarmos todas as unidades que participam do SEMO. Temos bolsistas da Provita, do Instituto Albert Einstein, de projetos de pesquisa, realização de tese de mestrado e doutorado. Vários comitês e comissões, comitê de óbito, comissão de prontuário, comissão de prevenção e controle de infecção hospitalar, gerência de risco, ou seja, uma unidade completa e que serve de modelo para o desenvolvimento de outras unidades. Os laboratórios são muito importantes, talvez o laboratório mais completo nessa área em todo o país, porque ele tem todas as unidades atuando no mesmo espaço. Então, o laboratório de biologia molecular, citogenética, imunogenética, imunologia, processamento, criopreservação e pesquisa em célula-tronco. Então, esse aqui é um modelo que aproxima muito a rotina do trabalho do laboratório aos médicos, aos profissionais que estão na unidade de assistência, o que pode ser usado em outras situações. Ensino e pesquisa, o nosso programa de melhoria da qualidade, que tem todas aquelas pautas importantes para que a gente possa atender cada vez melhor o paciente, são os princípios do SUS, focado no paciente, em tempo adequado, eficiência, equidade, efetividade e segurança do paciente, protocolos clínicos para inúmeras doenças, indicadores de qualidade, que é importante que a gente acompanhe a nossa atividade para saber onde modificar, onde introduzir melhorias. Existe agregado ao SEMO o registro de doadores e o banco de sangue de cordão umbilical. Então, aqui nós temos o registro de doadores, que é o REDOME, registro de receptores, que é o REREME, e o banco de sangue de cordão umbilical, que é o modelo para a rede Brasil Corte. Isso é, como já foi dito, equipamento, ciência e tecnologia, mas mais do que isso, é a possibilidade de se expandir, por exemplo, pelo país, a atividade de transplante. Então, quando foi criada a rede Brasil Cord, ela foi criada como um modelo de se levar laboratórios de excelência em criopreservação para todo o país. Então, agora nós temos 16 laboratórios, pelo menos planejados, 13 em funcionamento, e isso vai proporcionar a possibilidade de se abrir ou se realizar transplante em outras regiões do país também. A partir desse ano, a Anvisa passa a classificar os laboratórios e os bancos de sangue de cordão como centro de processamento celular, o que amplia o seu escopo e mostra a importância do investimento que foi feito.
184 unidades já foram transplantadas com material saído dos bancos de sangue de cordão da rede pública, o que é um número bastante significativo. Desafios operacionais, a gente tem essas unidades, que são unidades ligadas ao SEMO, mas que têm atuação nacional, então é importante que a gente diga, é uma rede, e por isso a gente está no topo dessa rede, gerenciando. Tudo isso é ligado através de sistemas de informação, tem uma participação importante da TI do INCA, da TI da Fundação do Câncer, no desenvolvimento desses sistemas. Comunicação social é muito importante. A gente passou a trabalhar essa comunicação de 2003 em diante, e com isso várias peças de comunicação, sites e portais foram desenvolvidos para atender a população e os profissionais que nos procuram. O registro de doadores é conhecido de todos, um crescimento significativo a partir de 2003, hoje com 4.200.000, 4.300.000 doadores, é o terceiro maior registro do mundo e fornecendo, por exemplo, a possibilidade para cerca de 80% a 90% dos pacientes que procuram um doador, encontrar esse doador de acordo com a sua característica genética no registro de doadores brasileiro. Então, isso é importante, que a gente tem lá, por exemplo, quase no topo, para os caucasianos, por exemplo, cerca de 90% encontram doador, coisa que em 2003 era em torno de 11%. Então, esse é um crescimento que demonstra a importância desse investimento. Por outro lado, o investimento que foi feito no Redome, por exemplo, mostra que no início, lá em 2003, só 33% dos doadores vinham do registro brasileiro e cerca de 70% eram importados, o que gerava um custo muito alto para o governo. Hoje, 73% são nacionais e só 27% são internacionais. Inverteu, então, a situação e o investimento passa a ser mais interno e não enviado para o exterior. O Redome foi reconhecido e recebeu o prêmio de melhor registro em 2016 do mundo. Esse é um prêmio significativo, todos têm que comemorar, porque é o papel e o trabalho de todos vocês está incluído aí nessa atividade. Nosso mote nesse prêmio foi a atualização de contatos para que a gente possa salvar uma vida em qualquer parte do mundo. Melhoria contínua é importante. Esses prêmios e essas atividades mostram credibilidade, então a gente entende que a unidade está sendo cada vez mais bem sucedida quando ela consegue esse tipo de reconhecimento. E hoje o SEMO e a sua unidade Redome enviam unidades também para transplantes em outras partes do mundo. Mais de 280 unidades de doadores brasileiros já foram mandadas para o exterior, para transplantes em qualquer parte que vocês imaginarem. Europa, África, Austrália e etc. Então, essas são as unidades. Como eu disse, nada disso seria importante se não tivesse esse pessoal aqui. Aqui são familiares, equipes, pacientes, que se envolvem nessa atividade, e é por isso que a gente trabalha, e é por isso que a gente tem tanto orgulho de fazer parte dessa equipe. Existem inúmeras parcerias que a gente tem que exaltar. A gente, ao longo do tempo, desenvolveu parcerias, por exemplo, com o Hospital Naval Marcílio Dias, com a CNEM. O SEMO é o centro de referência para o atendimento de radioacidentados no país. Então, em conjunto com o Marcílio Dias, nós somos procurados em casos de grandes eventos, em casos de pacientes que são radioacidentados, para quem não sabe. O laboratório da UERJ, que é um laboratório combalido hoje pelo problema dos recursos do Estado, mas que é um parceiro do INCA, no sentido de dar apoio à Rede Brasil de Imunogenética. A Secretaria Municipal de Saúde, que nos permite coletar sangue de cordão na maternidade Carmela Dutra, e certamente as associações que apoiam pacientes, como a Provita, que ao longo dos anos vem ajudando os nossos pacientes, a nossa unidade. O futuro
eu acho que continua sendo promissor a gente investir em facilitar achar doador para quem precisa, a gente investir na melhoria dos resultados dos transplantes, com diminuição da toxicidade, com prevenção das doenças que são, digamos, comprometem o prognóstico desses pacientes, a prevenção das recidivas de doença, ou seja, procurar cada vez mais qualificar esse tipo de atividade. Para isso, a gente está criando o Registro Brasileiro de Transplantes, que vai armazenar os dados desses transplantes realizados em todo o Brasil, e o INCA, junto com a Fundação do Câncer e a Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea, vão ser responsáveis por esse registro. A ampliação do SEMO, ela é um desejo de algum tempo, né? E, na verdade, nós obtivemos uma doação em 2006, que foi uma doação feita pela empresa ArcelorMittal, de cerca de R$300 mil para a compra de equipamentos. E daí surgiu, então, a ideia de se ampliar o número de leitos da unidade de transplante, mesmo antes da criação do novo campus. E esse projeto era para a compra de equipamentos. O projeto foi desenvolvido pela Divisão de Engenharia do INCA, né? E várias licitações foram feitas e desertas, porque os valores eram muito pequenos para determinadas empresas e não se interessaram em realizar essa obra. Então, nós readequamos o projeto, tivemos uma dificuldade, como o Otimar falou, de cerca de 2 anos para obter licenças ambientais, licenças de funcionamento do hospital, de várias situações, mas conseguimos, e com esses recursos obtidos pela parceria da Associação Provita, empresas privadas, se não me engano, a Multiterminais foi a principal, né, que obtiveram financiamento junto ao BNDES, foi possível, então, a execução ágil dos contratos e das obras e agora a inauguração dessa unidade, que vai proporcionar para os pacientes um conforto, uma adequação e um aumento, óbvio, do atendimento de pacientes que estão em lista ou que estão aguardando o transplante. Depois vocês vão ter a oportunidade de visitar, mas aqui nós temos a área de preparo de medicamentos, a capela de fluxo, os quartos são quartos confortáveis e também tem um auditório, tem uma sala de reuniões, sala para enfermagem, ou seja, uma unidade completa. Esse é um ponto que eu não sei se a gente pode apostar, se vai acontecer ou se não vai acontecer. Esperamos que sim, temos a esperança que isso continue acontecendo. É a ala nova do novo campus, prevista para o desenvolvimento da unidade de transplante. Seria o 12º andar do prédio do novo campus, porque a gente acredita que isso vai acontecer e eu acho que a nação precisa desse grande centro e precisa que o campus vá adiante e que seja desenvolvido. Agradecimento é uma lista, certamente o Ministério da Saúde, todo o apoio, o INCA, nós somos parte do INCA, o Sistema Nacional de Transplante, a Fundação do Câncer, todas as instituições que participam dessa rede, mas principalmente a gente agradece sempre aos familiares, aos doadores, às instituições que nos apoiam para cumprir essa missão que é cada vez mais atender a esses pacientes. Alguém deve estar se identificando aqui, tem muitos que estão ainda aí, tem outros que já saíram, outros que não fazem mais parte da equipe. Isso foi em 2009, quando estávamos comemorando os 25 anos. Depois, em 2013, essa foto foi refeita. Muitos ainda estão aí, estavam nesse momento, né? E esse ideal continua e a gente quer exatamente isso. Quando a gente fala de sangue de cordão umbilical, a gente tem que lembrar dessa menina aqui, que em 2004 não tinha a menor chance de se tratar da sua leucemia, encontrou um sangue de cordão no INCA, foi transplantada no Hospital de Jaú, em São Paulo, e hoje é essa moça bonita que a gente está vendo aí, curada da sua leucemia. Então, apostar na tecnologia, apostar na capacidade das nossas equipes, é sempre apostar que a gente está oferecendo a possibilidade de cura para quem precisa. Então, muito obrigado a todos. Acredito que esse é um papel importante, temos que agradecer sim, e temos que comemorar, e temos que agradecer principalmente ao comprometimento dessa equipe
de todas as equipes que passaram pelo SEMO e que ainda estão atuando hoje no sentido de dar e humanizar cada vez mais o atendimento no SUS. Muito obrigado. Parabenizamos e agradecemos a apresentação do senhor Luiz Fernando Bouza. Graças à dedicação dos seus atuais e antigos funcionários, o SEMO é uma referência nacional na assistência oncológica. Além de seu quadro funcional, o INCA também conta com o apoio de organizações parceiras para a realização de diversas ações. Esse é o caso da Associação Provita Transplante de Medula Óssea, instituição sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública federal, estadual e municipal. Ela atua há mais de 20 anos, apoiando as unidades públicas de saúde do Rio de Janeiro, especializadas em transplante de medula óssea e doenças do sangue. A Associação Provita foi a responsável pela viabilização das obras de criação da nova ala do Instituto. Por esta razão, o INCA prestará homenagens a alguns profissionais desta instituição. Convido para receber a sua homenagem, vir aqui à frente, o presidente benemérito da Provita, senhor Línio Eduardo de Paula Machado. Eu vou retificar o nome, Lineu Eduardo de Paula Machado. E um dos fundadores da Provita, o senhor Chaim Enoch Zalkberg. Outras organizações também colaboraram com a Associação Provita para o projeto de ampliação do SEMO. Neste momento, homenagearemos uma delas como representante de todas aquelas que viabilizaram as obras. Para isso, convidamos a senhora Maria Klein, presidente do Instituto Devir. Enquanto eu falava, os senhores e senhoras com certeza dividiram a atenção entre a minha fala e um movimento de meninas entrando. Vamos acabar com a curiosidade. Teremos um momento artístico. Convidamos ao palco o grupo musical do Colégio Teixeira Cardoso
para uma apresentação lúdica para todos nós. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, a morte o destino tudo, a morte o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo pra consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia eu me montei, não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse, que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro morreu. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como um sonho e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo e nos sonhos que eu fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente em lugar tenente e dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange ferro, engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar, não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não comi nem por ninguém que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer ir mais longe que eu. Que saudade do luar da minha terra, lá
lá na serra branquejando, folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata, prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia a nos nascer no coração. Coisa mais bela nesse mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz no ar. Parece até que a alma da lua que descansa escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, oh gente, oh não, luar como esse do sertão azulão, azulão, companheiro. Vai ver minha ingrata, diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Ah, voa azulão, vai contar, companheiro, vai, azulão, azulão. Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Gente ou não, luar como esse no sertão. Não há gente ou não, luar como esse no sertão. Olê, mulher, render, olê, mulher, renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade então se aí é ruim, eu tiro isso por mim, que vivo doido a sofrer. A quem me dera voltar pros braços do meu xodó, saudade assim faz roer, amarga que nem giló. Mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar. Saudade, meu remédio é cantar. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó.
Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Ela só quer namorar. Ela só quer namorar. Ela só quer namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha doentada. Não come, não estuda, não dorme, não quer nada. Ela só quer namorar. Ela só quer namorar. Ela só quer namorar. Ela só quer namorar. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa, te der um beijo e partir. Fui eu quem mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo ar como prece de criança, deve então começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo para trazer perdão e dividir o pão. Só o amor
se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, pra buscar a paz, não olhar pra trás, com amor. Você começar, outros vão sonhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. E fazer a terra inteira feliz. E fazer a terra inteira feliz. Senhoras e senhores, este foi o grupo musical do Colégio Teixeira Cardoso. Professora, por favor, para que todos possam conhecer também. Ela ficou ali por trás fazendo as coreografias, tem mais de uma, só para que a gente conheça a equipe que está por trás dessas meninas. Nossos aplausos. Parabéns. Tem mais um rapaz ali. São os responsáveis do Colégio Teixeira Cardoso. Mais uma vez o aplauso aí, trupe. Parabéns e obrigado. Neste momento, será realizada a sessão solene de descerramento da placa do novo espaço do INCA. Convido ao palco para este momento o diretor-geral substituto do INCA e coordenador de assistência do Instituto, senhor Gelson Luiz Quintela Mendes. Nesse ato ele está representando a diretora-geral do INCA, a senhora Ana Cristina Pinho. Estará acompanhado para o descerramento da placa o diretor do Centro de Transplante de Medula Óssea, o CEMO, do INCA, o senhor Décio Lerner, quem eu convido também para vir aqui ao palco. O coordenador do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, coordenador do REDOME, senhor Luiz Fernando Bouzas. O presidente da Associação Provita Transplante de Medula Óssea, senhor Timar Safir. E a voluntária do INCA, a senhora Gilda Romano de Noronha Ramos, aqui neste ato representando a presidente do Instituto Vide Vida, a senhora Fernanda Cardoso. Os 5, por favor, rodeiem ali a placa para o descerramento. E a produção coordena o descerramento da placa.
Com este ato, informo que está encerrada a cerimônia da inauguração da nova ala do Centro de Transplante de Medula Óssea do Instituto Nacional do Câncer, José Alencar Gomes da Silva. Tenhamos todos um excelente dia.